de SEO e neste vídeo vamos concentrar-nos principalmente neste separador, as ferramentas de SEO. Muito bem, agora vou mostrar-vos um processo de pesquisa de palavras-chave passo a passo para encontrar oportunidades de palavra-chave para o vosso site e indústria. A primeira coisa a fazer é ir às ferramentas de SEO e, em seguida, na pesquisa de palavras-chave, clicar na ferramenta mágica de palavras-chave. Depois, temos de introduzir uma palavra-chave inicial. Este será o ponto de partida para a SEMrush encontrar mais ideias de palavras-chave e oportunidades para o seu sector. Por exemplo, digamos que estamos no nicho de ferramentas de IA e talvez tenhamos criado um site com ferramentas de IA ou somos um blog que escreve sobre ferramentas de IA. A primeira coisa que eu introduziria aqui como palavra-chave inicial seria apenas ferramentas de IA e depois clicaria em pesquisar. E agora podemos ver que o SEMrush nos dá muitas ideias de palavras-chave diferentes relacionadas a ferramentas de IA. Mas antes de passarmos por cada uma dessas ideias, quero primeiro passar por cada uma das diferentes métricas que o SEMrush nos mostra para cada uma dessas palavras-chave, porque é realmente importante que você entenda o que tudo significa para que possa tomar boas decisões sobre quais palavras-chave são realmente uma boa oportunidade e quais você não deve escolher. A primeira coluna mostra a intenção da palavra-chave. Esta é uma das coisas mais importantes em que deve pensar quando decidir qual a palavra-chave a segmentar e também como criar o seu conteúdo para garantir a classificação para essa palavra-chave. Portanto, a intenção significa basicamente o que a pessoa que digitou essa frase na barra de pesquisa está realmente procurando. Qual é o objetivo dessa pessoa? E a SEMrush dá-lhe basicamente 4 categorias de intenção diferentes. Há a comercial, a informativa, a de navegação e a transacional. E aqui podemos ver uma visão geral de todas essas diferentes categorias de intenção. A primeira categoria é a de navegação. Por exemplo, se alguém escrever Subaru website, essa pessoa só quer ir para o sítio web específico, que é o Subaru. Depois temos a informativa. Quando alguém escreve What is a good car, o que é um bom carro, a pessoa ainda não está preparada para comprar um carro. A pessoa só quer encontrar alguma informação sobre como tomar a decisão de comprar um carro. Depois temos a investigação comercial. Quando as pessoas comparam diferentes fornecedores ou serviços, como Subaru versus Nissan, essa pessoa ainda não está pronta para comprar um carro. Ainda está a tentar comparar diferentes marcas para finalmente tomar a decisão sobre qual a marca a escolher. E depois temos o transacional. Quando alguém escreve comprar Subaru Forester, isto é muito específico e a compra mostra-nos definitivamente que esta pessoa está pronta para comprar o carro. Portanto, essa pessoa é a mais avançada no funil para se tornar um cliente. Não faz sentido optarmos por palavras-chave de navegação se não formos realmente o site da Subaru. Por isso, queremos concentrar-nos principalmente nas palavras-chave informativas, comerciais e transacionais. A palavra-chave mais valiosa em termos de cada clique é, sem dúvida, a transacional, porque as pessoas que escrevem estas palavras-chave estão mais adiantadas e é muito mais fácil convertê-las em clientes, em comparação com as palavras-chave de intenção informativa, porque essas pessoas estão apenas à procura de informações e ainda não estão prontas para comprar algo. Assim, a análise da intenção da palavra-chave dá-lhe uma boa ideia da probabilidade de o tráfego se converter em clientes ou consumidores, em comparação com outras palavras-chave. Assim, a taxa de conversão das palavras-chave transacionais é muito mais elevada em comparação com a taxa de conversão das palavras-chave comerciais, e a taxa de conversão aqui é muito mais elevada do que a taxa de conversão das palavras-chave informativas. Portanto, é assim que eu daria prioridade à segmentação de diferentes tipos de palavras-chave, tendo também em conta o volume de tráfego existente para essas palavras-chave. E podemos ver o volume na terceira coluna. Isto mostra-nos a média de pesquisas mensais durante um período de 12 meses para a nossa palavra-chave. Assim, em média, cerca de 15.000 pessoas escrevem ferramentas de IA na barra de pesquisa por mês. Obviamente, quanto maior for o volume, melhor, porque se mais pessoas pesquisarem algo, potencialmente mais tráfego poderá obter, mas normalmente, quanto maior for o volume, maior será a dificuldade de classificação para essa palavra-chave. Depois, na coluna seguinte, temos a tendência, que nos mostra a tendência das pesquisas durante um período de 12 meses. Assim, no caso das ferramentas de IA, podemos ver que a tendência está a subir, o que é um bom sinal se quisermos segmentar essa palavra-chave. Mostra-nos que o interesse nas ferramentas de IA está a aumentar ao longo do tempo. Por vezes, também temos estes picos aqui.
Assim, por exemplo, para a ferramenta Dragon AI, podemos ver que houve um grande pico há alguns meses, mas agora as pesquisas são muito baixas. Portanto, é bom ter isso em mente. Portanto, não espere obter apenas 1.900 em volume de tráfego para essa palavra-chave todos os meses, porque houve apenas um grande pico que aumentou esse número, mas talvez agora receba apenas 100 ou até menos pesquisas por mês, então provavelmente não vai querer segmentar esta palavra-chave se a comparar com outras que têm uma tendência mais estável. Em geral, eu recomendaria apenas palavras-chave mais estáveis, como por exemplo ferramentas de escrita de IA. Aqui pode ver que há uma procura consistente para esta palavra-chave, e é muito mais fácil prever se vai valer a pena segmentar esta palavra-chave em vez de olhar apenas para estes picos que são realmente imprevisíveis. Depois temos a dificuldade da palavra-chave, que também é uma das métricas mais importantes que deve ter em conta ao decidir quais as palavras-chave a segmentar. Quanto maior for o número, mais difícil será a classificação para essa palavra-chave. Assim, na próxima etapa, vamos filtrar todas essas palavras difíceis para vermos apenas as palavras-chave que realmente têm uma hipótese de serem classificadas com um novo website. Obviamente, se tiver um website com uma autoridade mais elevada, também pode optar por palavras-chave um pouco mais difíceis de classificar, mas no início, se tiver um novo website, não faz sentido tentar optar por palavras-chave difíceis ou mesmo muito difíceis de classificar, porque será praticamente impossível classificá-las, pelo que não obterá qualquer tráfego, mesmo que o volume dessa palavra-chave seja bastante elevado. Depois temos o CPC, que significa custo por clique. Isto dá-lhe uma ideia do que os anunciantes estão dispostos a pagar por clique para mostrar o seu website às pessoas que escrevem essa palavra-chave. Provavelmente sabe que quando escreve algo no Google, digamos ferramentas de IA, há sempre estes posts patrocinados que estão no topo e por vezes também no meio, e por exemplo SEMrush, porque diz que os patrocinados estão a pagar para aparecer aqui no topo dos resultados da pesquisa, e se eu clicasse aqui, eles provavelmente pagariam cerca de apenas para obter o clique no seu site. Normalmente, isso também mostra o valor dessa palavra-chave, pelo que, para as palavras-chave com maior probabilidade de conversão em clientes, essas palavras-chave têm normalmente um CPC mais elevado, o que significa que os anunciantes estão dispostos a pagar mais para aparecerem nessas palavras-chave. E depois temos a densidade competitiva, que dá uma ideia de quantos anunciantes estão a tentar mostrar o seu sítio web para esta palavra-chave, e quanto mais elevado for o número aqui, mais anunciantes existem, portanto, maior é a concorrência. Depois, em SERP Features, podemos ver quantas SERP Features existem para esta palavra-chave. Assim, por exemplo, para as ferramentas de IA, não vemos apenas estes resultados regulares do sítio web na pesquisa, vemos também coisas como as pessoas também perguntam ou, quando descemos mais, podemos ver pesquisas relacionadas, por vezes também temos vídeos do YouTube ou coisas de compras no lado direito, e estas são chamadas características SERP e, em geral, quanto mais características SERP tivermos aqui, menos espaço haverá na página para o nosso sítio web normal que queremos classificar, o que torna um pouco mais difícil classificarmos-nos na primeira página ou numa posição mais elevada no Google, porque há todas estas características SERP pelo meio. Mas eu não me preocuparia muito com isto, para ser honesto. Depois temos o número de resultados mostrados para essa palavra-chave e no final podemos ver quando foi a última vez que a SEMrush atualizou estas métricas. Muito bem, agora que já sabemos o que significam todas estas métricas, vamos procurar algumas oportunidades de palavras-chave. A primeira coisa que eu faria era definir alguns filtros, porque neste momento temos muitas palavras-chave que são muito difíceis de classificar. Podemos ver isso aqui em KD, como eu disse antes, para um novo site com uma autoridade baixa será quase impossível classificar estas palavras-chave, por isso o que eu faria era ir aos filtros aqui em cima e depois em KD começaria com as palavras-chave muito fáceis, por isso de 0 a 14% para o KD basta clicar aqui e depois filtrará tudo o que não é muito fácil. Vamos agora analisar estas palavras-chave. A primeira é porque aqui a IA de autoblogging é a melhor ferramenta de escrita de IA. Esta é uma palavra-chave um pouco estranha porque se concentra apenas na IA de autoblogging. Isso parece uma campanha que eles fizeram e você também pode ver que aqui na tendência esse pico de tráfego aqui, então eu diria que não faz sentido direcionar essa palavra-chave porque há o pico e agora provavelmente há muito pouco tráfego, se é que há alguma coisa e também não faz sentido com base na intenção, porque a menos que você seja o proprietário do site AI de blogging automático. Portanto, eu não colocaria isso na minha lista.
Depois, temos aqui a ferramenta Kiwi AI, que podemos ver na tendência que foi muito popular durante algum tempo e que depois a tendência diminuiu, pelo que provavelmente eu também não selecionaria esta palavra-chave. Passemos ao seguinte, temos a ferramenta de geração de vídeo Osholo AI e também o pico, pelo que estou a tentar evitar qualquer coisa que tenha este pico e que agora esteja provavelmente morto. Então vamos passar para talvez esta ferramenta de remoção de fechamento de IA. Então isso definitivamente parece interessante, porque uma ferramenta de remoção de fechamento de IA é provavelmente algo que é muito novo, e também podemos ver que aqui a demanda por essa palavra-chave acabou de aumentar nos últimos meses, e se isso realmente funcionar, então é provavelmente algo que as pessoas continuarão a procurar também no futuro. Portanto, se tiver um site que ofereça este tipo de ferramenta, ou um site ou blog que fale sobre diferentes ferramentas de IA, então pode fazer sentido visar esta palavra-chave e, digamos, fazer uma lista de diferentes ferramentas de remoção de IA e estar no início da tendência para esta palavra-chave. Então, eu definitivamente colocaria isso na minha lista, e então o que eu faria é apenas clicar no ícone de mais aqui, e então vamos criar uma nova lista, e eu vou apenas nomear essas ferramentas de IA, e depois clicar aqui. E agora esta palavra-chave está na lista de ferramentas de IA. Então o próximo é ferramenta de ilusão de IA. Isso também pode ser interessante, temos um KD de 1, então não deve ser absolutamente nenhum problema classificá-lo muito bem no Google. Temos um volume de tráfego bastante consistente e temos um volume de tráfego de 110 pesquisas médias por mês. Por isso, provavelmente, vai ser difícil decidir qual o volume de tráfego que vale a pena para a palavra-chave. Isto depende realmente de alguns fatores. Primeiro, se tiver um novo site, provavelmente terá de optar por palavras-chave de baixo volume, como palavras-chave de longo prazo de baixo volume, porque as outras serão demasiado difíceis de segmentar e quer acumular algum tráfego usando apenas palavras-chave de baixa concorrência para construir a sua autoridade e, lentamente, ao longo do tempo, também pode optar por palavras-chave com maior volume e maior dificuldade de palavras-chave, o que também depende do seu sector. Por isso, para alguns sectores, cada cliente vale muito, por isso, mesmo que receba 50 cliques no seu site por dia, mas um desses cliques se converta num cliente, talvez já tenha ganho $1.000 ou $2.000 com esse cliente, por isso já valeu a pena ter como alvo palavra-chave de baixo volume. Por isso, desde que receba alguns cliques e considere que vale a pena, em termos da probabilidade de esse espectador ou visitante se converter num cliente, faz todo o sentido segmentar essa palavra-chave se a intenção estiver presente e se a intenção conduzir muito provavelmente a uma conversão. Por isso, eu também colocaria esta na minha lista. Assim, queremos continuar a analisar estas palavras-chave e adicionar todas aquelas para as quais achamos que pode valer a pena classificar. A dada altura, é provável que queiramos parar porque o volume está a diminuir à medida que dissemos, porque está ordenado por volume de tráfego, e se tivermos dificuldade em encontrar palavras-chave com um volume decente na categoria de dificuldade de palavra-chave muito fácil, podemos mudar esta categoria de muito fácil para fácil e depois subir para encontrar palavra-chave com um volume de tráfego mais elevado. E algo que pode fazer para encontrar ainda mais tipos diferentes de palavras-chave é alterar esta palavra-chave semente aqui no topo. O que eu faria seria ir ao Google e digitar a categoria geral ou a minha primeira palavra-chave inicial, depois ir para baixo e procurar pesquisas relacionadas aqui. Aqui pode ver que o Google nos dá diferentes tipos de coisas que as pessoas estão a escrever na barra de pesquisa que estão relacionadas com o nosso tópico. Por exemplo, ferramentas de IA para escrita, ou ferramentas de IA para estudantes. Vamos, por exemplo, usar esta. Voltemos aqui e digitemos ferramentas de IA para estudantes. E, em seguida, cliquemos em pesquisar, o que nos dará uma lista completamente nova. Depois, também podemos limpar este filtro para vermos toda a lista específica de ferramentas de IA para estudantes. Este foi o primeiro de 2 métodos de pesquisa de palavra-chave que vos vou mostrar. No primeiro, usamos a ferramenta mágica de palavra-chave e no segundo, vamos usar os nossos concorrentes para encontrar oportunidades de palavra-chave e vamos utilizar a ferramenta de lacunas de palavra-chave no separador de pesquisa competitiva. Por isso, vamos clicar em lacuna de palavras-chave e em seguida digitar o domínio do nosso próprio site. Como exemplo, vou usar o site da SEMrush, portanto semrush.com, e depois queremos adicionar alguns concorrentes. Aqui a SEMrush já nos dá algumas opções para os nossos concorrentes. Assim posso simplesmente escolhê-los aqui com base nesta lista.
Se quiser obter uma lista maior de concorrentes para o seu site específico, pode ir para o separador Pesquisa Orgânica, abrir este separador num novo separador e introduzir o seu domínio aqui. Mais uma vez, vou digitar SEMrush, clicar em Pesquisar e, em seguida, ir para os concorrentes. E aqui, quando descemos, podemos encontrar uma lista dos nossos principais concorrentes com base na quantidade de palavras-chave semelhantes para as quais o nosso site e os sites concorrentes estão classificados. Portanto, voltemos à ferramenta de lacunas de palavra-chave e introduzamos alguns concorrentes da lista que a SEMrush nos fornece. Então, arefs, vamos talvez adicionar este também e depois também este e clicar em comparar. Depois, vamos descer até a lista de palavras-chave e esta vai mostrar-nos as palavras-chave para as quais nós e os nossos concorrentes estamos a classificar. Por exemplo, no Google Search Console, nós, ou, neste caso, a SEMrush, está classificada em 5º lugar para este termo, e a SimilarWeb está classificada em 79, 19, 8 e 32. Portanto, o que queremos fazer é encontrar palavras-chave para as quais todos os nossos concorrentes estão a classificar, mas para as quais nós não estamos a classificar. E podemos simplesmente filtrar essas palavras-chave clicando em Missing, o filtro Missing aqui. E agora podemos ver, por exemplo, o programa de afiliados da Amazon, em que todos os nossos concorrentes estão classificados para esta palavra-chave e que, na verdade, tem um volume elevado, mas nós nem sequer estamos classificados. Por isso, pode ser uma boa ideia segmentar esta palavra-chave, porque todos os nossos concorrentes estão a classificá-la, o que faz com que as nossas hipóteses de classificação também sejam muito maiores. Mas, obviamente, queremos ter a certeza de que essas palavras-chave fazem sentido em termos da nossa estratégia de SEO. Por isso, talvez algo que faça mais sentido seja algo como encontrar palavras-chave num site. E aqui, mais uma vez, podemos ver que, por exemplo, o Ahrefs está classificado em 2º lugar, mas nós não temos nenhuma classificação. Portanto, a SEMrush provavelmente não tem nenhum conteúdo sobre esta palavra-chave. E porque esta frase é realmente bastante relevante para uma ferramenta de SEO como a SEMrush, eu diria que definitivamente faz sentido pensar em criar conteúdo em torno desta palavra-chave para que também possamos classificar como nossos concorrentes e